Fala galera, estamos começando mais um episódio do Atitude Podcast e hoje o assunto é serião, galera. Hoje o tema vai ser um pouco pesado e para você que é pai, para você que é professor, psicólogo, que convive, né, na verdade, com os jovens aí, presta muita atenção nesse episódio que vai ser de grande valia para todo mundo e lógico, e você jovem que está assistindo, presta bastante atenção também porque é um assunto muito massa, um assunto muito bom que vocês realmente precisam. É necessário, é um assunto necessário. A atualidade está chegando com muita rapidez, tá? Com muitas mudanças e a nossa geração Y e a geração Z aí tá meio desconcertada, acredito. Não sei se essa é a palavra certa, mas é o que nós vamos descobrir. E hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo aqui no estúdio o psicólogo Robson Miranda e também a professora Luciana Defende. Nós vamos bater um papo sobre essa nossa geração aí. Vamos saber o que que é essa geração Y e Z aí. Né, Robson? Isso É aí. isso mesmo? Obrigado por estar aqui, obrigado por ter disposto esse tempo e vir aqui conversar com a gente. Na verdade, nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos porque é um assunto muito interessante, que envolve não só uma questão de filho, que, né, como eu sou pai e conheço bastante jovem, mas sim uma questão de conscientização, né? Sim. Porque, É. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, boa João. É um prazer noite. estar aqui com você, né? E falando sobre essa temática tão importante, né? E tão atual, diante de uma sociedade que a gente vem identificando e a Organização Mundial de Saúde vem dizendo o quanto a sociedade está enferma, né? E por que falar sobre essa questão da geração YZ? Nós estamos vivendo um tempo onde nossos filhos eles estão pensando diferente, sentindo diferente e se comportando diferente, né? Ao ponto da gente escutar aquelas frases, na minha época não era assim, na minha época não era Não assim. tinha isso. Na minha época não Isso. tinha isso, não. Esses jovens estão todos sem limite, né? Não tem limite, estão desregrados. E, na verdade, tem toda uma questão histórica desenvolvimental, né? Por que geração YZ? A geração Y, a gente, cientificamente falando, né, eles são tidos daquela galera que tem de 29 a 44 anos. Ou seja, são os pais jovens que nós temos hoje, né? E é uma galera, é uma geração que, de certa forma, viveu a mudança do analógico para o digital, Uhum. né? Então, ela passou por esse processo. Então, é um público que, de certa forma, cresceram com essa vivência, né? E aí ficaram com dificuldade, por exemplo, de aceitar algumas frustrações, né? Eles começaram a ter um desejo constante de ter a aprovação do próximo, né? Esse reconhecimento do outro, né? Eles também começou a desenvolver as ansiedades da vida, porque acaba querendo tudo ao mesmo tempo, né? E por outro lado vem a geração Z, que a geração Z é aquela galerinha que hoje está dos 13 aos 28 anos, ou seja, os filhos, né? Que é uma galera que, de certa forma, tem algumas semelhanças aí com essas defasagens, né, vamos dizer assim, né? Que também tem dificuldade de lidar com frustração, constante aprovação do próximo, né? Só que aí ele já vem com uma fragilidade emocional, né? É uma galera que já vem bem fragilizada Que já vem emocionalmente. essa fragilidade, no caso, vem de superproteção dos pais, de Isso. algum receio dos pais. A gente tem que sempre, eu sempre brinco assim, né, entre aspas, a gente sempre utiliza uma frase que é muito clássica no meio da psicologia. Pessoas feridas ferem outras pessoas, Uhum. né? Então, se nós pararmos para pensar diante dessa perspectiva, você pega essa geração,
de, de 29 a 44 anos são pessoas que, de certa forma, são mais firmes, mais posicionadas, porém, no entanto, estão feridas, Uhum. né, por toda a questão histórica, não é? Então, o que eu ofereço para o outro? O que eu vou oferecer para o meu? Né, eu só ofereço aquilo que eu tive experiência, eu só ofereço geralmente, né, na grande maioria das pessoas, eu ofereço aquilo que eu tenho de experiência, eu ofereço aquilo que eu já vivenciei, né? Eu não consigo oferecer outra coisa que eu não conheça, porque eu não sei ensinar, eu não consigo Uhum. ensinar. Então eu Ensino teria o que eu que conheço. Exatamente. Então, ou eu teria que me dispor, me despir de mim para nós aprendermos juntos. E qual é o pai ou a mãe que faz isso? Ah, rapaz. Não é? Então a gente cai numa reprodução, né, onde a gente que é ferido, a gente acaba ferindo outras pessoas. Em- E aí onde chega onde nós estamos querendo chegar, né? Em jovens que de certa forma são vulneráveis emocionalmente, né? São muito fragilizados. É um pessoal que costuma ficar isolado, mesmo estando conectado, eles costumam ficar de maneira isolada, né? Então, assim, acabou aquela coisa do tete a tete, acabou aquela coisa do abraço, acabou aquela coisa, né, da afetividade presencial propriamente dita, entende? Então, a gente veio aqui justamente com essa preocupação, né, de tentar, de alguma maneira, minimamente, a gente dar um alerta para os pais, né? Nós que somos pais, mães, a gente precisa ter esse olhar refinado. Eu não posso só, né, ter um filho e largar para o mundo, né? Senão nós vamos perder para nós mesmos. isso é verdade. Como que faz, já pegando esse gancho aí dos pais, como que o pai começa a conduzir uma conversa em relação a isso com os filhos? A geração Y com a geração Z, no caso, os filhos até 28 anos. Porque, como você disse, são feridas que os pais estão querendo, não propositalmente, mas involuntariamente, acredito, começa a transferir isso para os filhos. Como que ele começa a conduzir uma conversa dessa com o filho? Olha só, se a gente for pensar na condição real que nós estamos percebendo diante dos jovens que nós temos contato, né, não existe conversa, não existe diálogo, né? Talvez exista o ignorar, talvez exista você agora já está no mundo, agora você se vira. Talvez exista agora você tem que procurar um trabalho para você se manter, mas não tem diálogo. E se tiver um diálogo, talvez seja de apontamento, seja de recriminação, seja, enfim, de qualquer coisa, menos aquilo que um filho ou um adolescente precisaria, não é? Então, assim, tá, mas então como deveria ser? Então, nós temos que pensar dentro de um contexto que seja ideal, né? Ideal. O ideal, talvez, pensando em pessoas feridas, seja você não querer para o outro aquilo que você viveu, não é? O fato de eu ter apanhado de varinha de marmelo não significa que eu tenho que colocar o meu filho sobre essa condição, né? Eu aprendi daquela forma porque talvez o meu pai e a minha mãe não tivesse aprendido de uma outra maneira, mas eu não preciso replicar isso, Uhum. não é? Mas eu não sei fazer outra coisa, então eu tenho que me despir de mim e já daí eu já começo a mostrar para o meu filho que eu não sou super-herói e que eu também sou limitado. Não há vergonha nenhuma de dizer, olha, eu não consigo, mas vamos tentar, a gente aprende junto, eu te ajudo e você me ajuda. Ah, mas como que um filho pode ajudar o pai? Só o fato dele estar junto com você, você já afetou, você já acessou essa criança, esse adolescente de maneira afetuosa. Uhum. Então eu costumo dizer assim: não existe processo de aprendizagem se não tiver vínculo socioafetivo, né? Então precisa ter vínculo socioafetivo para que haja processo de aprendizado. Então eu preciso que essa criança, que esse adolescente tenha
essa relação, mas quem tem que iniciar essa relação? Somos nós adultos. Então eu preciso ter essa clareza. Tem que chegar, já começar, porque, é, que nem você disse no começo, muita gente, é muita informação, né? E muito rápido. Né? Você falou, passou do analógico para o digital e começou, e foi muito rápido. As telas tá aí, a facilidade da tela tá aí, é, a velocidade que a internet pressiona. Um exemplo, os jovens, é, hoje você vê adolescente de 12 anos já trabalhando pra caramba na internet e ganhando muito dinheiro. Isso eu acredito que acelera bastante o crescimento do adolescente. Isso acaba dificultando, certo? Nessa velocidade do crescimento da tecnologia, do digital, do analógico para o digital, você acha que a maior dificuldade hoje em dia para esses jovens está chegando nessa situação, que já a gente vai entrar em detalhes, é um pouco culpa das telas? Veja, a tela ela veio para ser um facilitador, Uhum, ok? A tela não faz nada se não tiver um mediador. sim. Então, nós somos os responsáveis pelo uso das telas. Então, eu não posso culpabilizar a internet, eu não posso culpabilizar a tecnologia. Na verdade, nós temos que saber usar isso de uma maneira íntegra e saudável. Uhum, Caso contrário, é como eu pegar um remédio que o cardiologista passou para você e eu querer tomar sem ter prescrições médicas. Então, exatamente. assim, tudo na sua devida dosagem, tudo dentro da tua realidade, da tua necessidade, não é? Eu acho que fica bem colocado. Uhum. É aquilo que eu sempre falo. As pessoas me perguntam: a internet é bom ou é ruim? Cara, a internet está ali, é um instrumento que a gente pode usar. A internet só melhora quem é bom e piora quem é ruim. Um exemplo. Porque tem gente que usa a internet para o bem e tem gente que vai usar a internet para o mal. Exatamente. Certo? Isso é nítido. Então, no seu ponto de vista, não tem como culpar a velocidade da internet. E sim a pessoa mesmo, a vivência da pessoa que está utilizando a tela. Porque veja só, como que eu vou culpabilizar a internet se hoje a maior parte, para não dizer todas, né, os trabalhos escolares, por exemplo, são feitos com pesquisas na Uhum, internet. uhum. Então, se eu deixar uma criança ou um grupo de crianças totalmente alienados fora do acesso à internet, como eles vão alcançar os resultados mínimos dentro de uma vida acadêmica? Por outro lado, Muito bem se colocado. nós temos pessoas que eduquem essas crianças de como usar a internet, ao momento de usar, a maneira de usar, a coisa ela muda de panorama, Com certeza. ela muda de figura, né? Então, assim, lógico, a gente tem a internet, mas a gente também tem outras coisas na vida, né? O problema é que a internet ela está sendo usada como uma maneira assim, de uma maneira muito avassaladora. Então, assim, ela é como se fosse uma fogueira fora de uma churrasqueira, por exemplo. Uhum. Então, ela sai queimando tudo, porque não tem limite. Sim. Então, a gente Uma precisa. avalanche de informação numa velocidade Exatamente. extrema, né? E aí, qual que é a grande sacada? Nós, pais, esquecemos que nós estamos formando os nossos filhos. Uhum, Nós não precisamos só informar, uhum. porque a internet ela vai só informar. E aí nós estamos deixando de formar os É jovens. exatamente isso. A gente tem que instruir os filhos e não só passar a informação para ele. E, lógico, ensinar como tem que ser feito da maneira. Não é que nem você falou no começo, não é porque eu apanhei de varinha que eu vou bater na minha filha de varinha, Claro. né? Isso não tem nada a ver. O comportamento que eu tinha e o comportamento dela hoje, né, é totalmente diferente. Ah, isso puxou pro pai dela, puxou pra mãe. Isso é a raça do vô dela. Uhum. É italiano, já ouvi bastante isso. É italiano, italiano é assim mesmo. Mas é uma questão de condução, eu acredito, tá? Se vocês Essa é me a palavra perdoam se eu certa. estiver errado. É uma questão de condução de informação e ensino ali pro filho. Não adianta eu colocar o filho no mundo e fazer de qualquer jeito
a educação dele, de informar, soltar a informação dele. Não, você tem que fazer assim, assim, assado. Tá, mas por quê? Você ainda está sendo legal, né? Quando você fala assim, ah, você vai fazendo desse jeito aí, porque nós temos pais que nem sequer isso fazem. O Ah, adolescente, tá, por si entendi. só, É. ele busca aquilo que ele precisa, sem qualquer ajuda ou mediação de um pai ou de uma mãe, sabe? Eu costumo fazer uma perguntinha clássica Mas que, desculpa te cortar, não, mas isso que o adolescente, o jovem, vai por conta própria, é por uma questão dele ou questão dos pais que não querem informar, não quer ter esse tipo de trabalho? veja, existem os dois lados, né? Os pais por não querer trabalho ou por não saber, a gente também não pode Não, recriminar os pais. exato. Às vezes os pais não têm conhecimento suficiente para isso, ok? Mas também nós temos aqueles pais que têm conhecimento, porém por acúmulo de trabalho, por uma vida totalmente corrida, acaba deixando um pouco o filho de lado. E nós não estamos falando de classe social média baixa, não. Nós estamos falando de Uhum. todas as classes Geral. sociais, tá? Agora, nós temos essa questão dos pais não terem o conhecimento específico da internet, enfim, toda essa questão. Mas nós também temos o outro lado, que é a necessidade do adolescente. Porque ele pode ter por dois viés. Ele tem a necessidade por questões acadêmicas, por questões escolares, mas ele também tem a necessidade para poder fazer parte de um grupo. Ou seja, por exemplo, a minha filha hoje, ela me atormenta porque ela quer ter acesso ao Instagram. Por quê? Porque as amigas dela tudo bomba no Instagram. Não, eu não vou deixar você ter acesso ao Instagram porque eu não sei quem está do outro lado. É uma medida protetiva, não é? Quantas Quantas vezes, quantas notícias nós temos por aí dizendo que foi pego alguém, um adulto, tentando falar com uma adolescente, se passando por um outro adolescente, papapá, né? Então, assim, e eles, no calor dos hormônios, no calor de fazer, de ter a necessidade de fazer parte de um grupo, eles muitas vezes não ouvem o adulto, Não, ouvi não. né? E aí não é culpa do adulto, né? E também não é culpa do adolescente. Isso faz parte do processo do desenvolvimento. Ele quer fazer parte de alguém, de um grupo. Nós, mais experientes, entre aspas, é que teríamos que ter discernimento de poder falar, ok, eu te entendo, mas vamos pensar juntos? Quem me garante que lá do outro lado vai ter uma pessoa que vai te respeitar, não vai mentir, etc, etc. E outra coisa, o quanto isso vai ser utilizado, qual benefício vai te trazer, com qual propósito você quer um Instagram, né? Porque hoje mesmo nós temos adolescentes que não têm propósito de vida. É bem interessante esse fato, porque eu convivo com adolescentes, né? Então, a questão é essa, né? Do Amor, Instagram, por pega exemplo. mais uma água lá. Eles têm uma conta e eles têm um privado da conta. Não sei se você sabe disso. Por exemplo, eu tenho uma conta Lu Ponto Defende e eu tenho o privado, que é acho que é PVD Lu Defende, no caso do adolescente. Uhum. Então ali ele posta que ele tá bem, ele tira foto, ele arruma em tudo que é lugar. Por quê? Porque tem a questão de estar perfeito e ele se isola do mundo, João. Nós três aqui, adolescentes, nós estamos os três com o celular na mão e quietos, sem trocar ideia. É Por o quê? copo pro Robson. Eles vão se isolando, né? Eles vão se Tem lá não. isolando. Eles e muitas vezes nem percebe que esse jovem está lá conversando e essa questão, não sei com quem, e esquece de conversar com o amiguinho que está do lado. Eles Uhum. não tem mais isso, eles preferem conversar no WhatsApp, no Instagram, sei lá o nome dos negócios lá mais que tem. Que É, nós ficamos completamente ultrapassados, a verdade é essa. as redes sociais, né? Que na verdade eles querem se vestir de uma coisa que a sociedade quer ver. Não é o mundo real, João. É, Isso que é é. preocupante. A gente estava falando isso essa semana, né? Sim. É um mundo que não é real. Ô, Lu, como você convive bastante com com os jovens, com essa geração que está vindo aí mais acelerada do que a nossa, é, como que, como que consegue identificar a, posso dizer ansiedade? Uma ansiedade acelerada? Como que você consegue identificar esse comportamento nesses jovens? Eles começam a dar sinais na escola ou você vê na internet? Como que funciona? Eles dão sinal na escola. Eles dão sim, João.
você percebe a questão da concentração, a questão de a gente anda muito em sala de aula, né? Você vai chegando perto, o pezinho dele começa a bater, tipo assim, ela vai saber que vai ver alguma coisa que não tá legal. Eles dão fisicamente, eles dão sinal. Uhum. Aí é a hora de entrar com uma possível, uma conduta que vocês, lógico, na profissão de vocês, fazem ali uma anamnese, sei lá, e começa a conduzir esse fato, né? Primeiro a gente conversa com eles, né? Hum. E dependendo, João, eu tenho uma abertura bem grande com eles. Não sei se o fato de talvez tratá-los da mesma forma, assim, né? Eles perguntam as coisas, eu respondo. Assim, a gente tem um estreitamento assim. E daí eles simplesmente eles vêm, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Isso assim, só depois que em Uhum. casa, às vezes no intervalo, às vezes na hora do almoço. Aí, a princípio, não, professora, tira o olho do seu olho. Aí a gente vai, tem certeza, né? E daí, a hora que você já faz isso, João, eles já começam a cair no choro e assim, aí, ai, professora, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Então, é muito delicado, porque eles vivem com muitos dilemas, com muitas dúvidas, e não tem É que na verdade uma abertura, talvez. é o que o Robson estava falando. Às vezes os pais não sabem ou não Não sabe querem, não sabem conduzir, talvez. conduzir. Porque eu também sou mãe, né? Tá certo que a Ana teria 24 anos, é essa geração, né? Mas a gente conseguia ter um diálogo. Eu olhava para minha filha, eu sabia o que ela tinha. O tom da voz da minha filha já indicava, eu sabia que ela não estava bem. Uma questão de sair, saía. Eu que abria a porta, não tinha isso de ter chave de porta, né? 17 anos, é. Por quê? Porque a hora que eu abria a porta, eu abraçava, eu sentia o cheiro. Pra saber, fumou, bebeu? Não, não, não. Era Uhum. isso. Então não tinha isso. Ah, mãe, mas os meus coleguinhas de 15 anos têm a chave. Então, mas você não tem porque eu quero saber a hora que você chega. Eu faço questão de te acolher. Eu faço questão de estar ali a hora que você chega. Já um carinho a mais ali, né? Uma É, proximidade a mais ali que, eu achava que isso trazia segurança, assim, dela saber que ela tinha com quem contar. ó, eu vou falar por mim. Eu sempre fui assim. Minha mãe sempre abriu a porta pra mim. Era difícil eu levar a chave de casa. Eu batia, não, mãe, abre aí e tal. Por mais que ela dormia, ela, meu pai e tal, mas ela sempre abriu a porta pra mim. Ou lá, com meus 18, 19 anos, eu ligava pro meu pai, falou, "Ô, vem buscar eu." Então, assim, a liberdade que eu e meus pais construímos ali dava certo, né? Minha mãe sabia a hora que eu saía, com quem que eu ia. Era até chato, mas ela criou uma pessoa que não deu trabalho. Um exemplo, não teve problema com droga, com bebida, com essas coisas. Não, não teve problema. Não tive, graças a Deus, não dei problema nenhum em relação a isso, porque minha mãe estava ali sempre protegendo, querendo saber o que estava acontecendo. Meu pai da maneira dele, minha mãe já perguntava mais, quem que é, aonde você vai, por que que você vai, que hora que você volta. Pô, mãe, pelo amor de Deus. Só que depois, é lógico, agora que eu tô percebendo, né, a verdadeira preocupação dela. Minha filha sai para brincar com as meninas, né, e hoje, infelizmente, eu tô tendo que fazer isso, ó, leva o celular. Mas, ó, leva o celular e não é para ficar no celular. Só fica esperta se eu, a tia Ná ou a tua mãe mandar mensagem. Só. Não é pra ficar com o celular. Filha, tá onde? Ah, 5h30 aqui. Deu 5h30, não chegou, Helena, vem. Aí manda mensagem, ela volta. Então, é uma proteção que hoje não é o mesmo, a mesma condições de antigamente, que Mas só é uma ferramenta, né? Se ela é. é bem usada, igual o Robson falou, se você usar corretamente, ela é uma ferramenta muito boa, João. Sim, sim, eu entrego o celular, apesar que ela nem liga muito para celular quando ela tá brincando. Ela adora brincar. E na nossa época, na minha época, pelo menos, não tinha isso. Minha mãe só colocava a cabeça para fora do portão, dava um grito e aí partia. Então, assim, foi minha mãe construiu comigo uma conduta diferente, que eu sabia o que eu tinha que fazer e o que eu não podia fazer. Não, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, o que eu podia e o que eu não podia.
Então, essa relação aí que eu acredito que falta muito em muitas famílias hoje. Por isso que acredito, tá? Vocês podem falar melhor que eu, lógico, que muitas frustrações vêm disso. Tô errado, Robson? Não, porque não está errado, não. Porque Porque veja só, se a sua mãe não te desse todas essas informações e formando você da maneira que formou, qual seria o seu limite? nenhum. Você não saberia o limite. Uhum. Então, a gente, quando não tem um limite, quando nós não temos referências, nós fazemos coisas erradas. Isso é óbvio. Por quê? Porque nós não temos um parâmetro. Não nos foi ensinado um parâmetro. Então, eu até brinco às vezes, né? Eu falo assim, pai, mãe, olha aqui para mim. Você se sentiria orgulhoso se o teu filho te imitasse? Ficaria orgulhoso ou não? Se você diz que não, está tempo de mudar. Então, nós precisamos conversar, não é? Vamos conversar. Ah, mas se me imitar não vai dar certo. Falei, então tá na hora da gente rever. Por quê? Porque nós somos referências para os filhos, né? Essa construção, essa descrição que você deu da sua relação com os seus pais, por exemplo, né, é o que nós chamamos, né, que não é uma liberdade, isso é uma intimidade, não Uhum. é? Porque só se diz não não só se diz não, e também não só se diz sim, não é? Quando você tem intimidade, você constrói um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que você diz e sim, que você diz não, sorrindo também, e vai haver a compreensão. Talvez naquele momento há um aborrecimento interno do adolescente, porque ele não compreende a razão pela qual o pai disse não, não é? Mas ainda assim ele não sai desse viés, dessa relação amorosa verdadeira, né? Então, e aí é que está a grande sacada. O que que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que que nós estamos ensinando? É um amor superficial, raso, onde eu te amo porque eu te dei um celular e você me ama porque você passou de ano. E aí eu te dou um celular, te dou um patinete, Te dou um tênis. te dou o tênis. Ou Uma eu te. troca, né? Exatamente. E aí não é um amor, na verdade, né? Aí é uma barganha. Aí eu não te formo, eu te informo. E aí eu te coloco numa condição de objeto mesmo. E aí eu corro o risco de gerar um adolescente, um adulto vazio. E que pode ser um objeto na mão de outras pessoas. Sim. Então, a grande nossa preocupação é essa. Talvez algumas pessoas possam perguntar, mas tá, mas o que que você tem a ver com isso, cara? Eu tenho tudo a ver com isso, desde porque eu recebo esse público na clínica. Eu sou chamado nas escolas para poder ajudar os professores sobre esse público. E aí, quando nós fazemos reuniões, então, nós precisamos conversar com os pais. E daí, quando as escolas, nós montamos um programa, alguma coisa, alguma estratégia para que os pais possam ir para a escola, para a gente ter um bate-papo como esse, por exemplo, aberto, franco e sem preconceito, sem Uhum. apontamento, aí vai 6, 3, 4, 5 pais, não vai mais do que. Falta de interesse. E aí, E daí vai cobrar o quê? exatamente. Então, nós estamos aqui hoje é por conta dessa condição, entende? Nós na condição de pai e de mãe e profissionais também, Sim. claro, porque nós estamos tete a tete com esse público, né? Então, veja, é muito importante e assim, não basta eu dizer que eu sou empático, eu tenho que ter um gesto concreto. E eu estar aqui hoje, por exemplo, pela oportunidade dada por você, é um gesto concreto, é uma atitude de que, ó, paz, nós estamos ligando sinal de alerta, tem alguma coisa de errado. Dá uma olhada na tua casa aí, cara, dá uma vasculhada. Se olha, para em frente ao espelho, conversa com a tua esposa, conversa com o teu filho, tem alguma coisa dando de errado aí. Porque ele está pedindo abraço para mim, ele chora, quando eu abraço ele, seguro ele por 5 minutos abraçado. O que é 5 minutos de um abraço? Ah, pode custar a vida inteira, né? Entende? Então, muitas vezes, nós perdemos nossos filhos para nós mesmos. Talvez porque eu nunca aprendi a abraçar. Veja, uma outra coisa que eu também costumo dizer. Quando nossos filhos nascem, eles podem passar o tempo que for, na distância que for. O cuspe
é um comportamento mais repugnante que nós possamos imaginar. Mas se ainda assim eu for lá pegar o cuspe e fazer uma análise genética, ele tem o gene do pai e da mãe. Então, nós temos que honrar isso. Entende? Ele tem pedaço do pai, ele tem pedaço da mãe. E o que eu estou fazendo para ele ter a minha representatividade, para que ele queira ter o meu parâmetro. Entende? Porque hoje meu filho tem 2 anos. Daqui a alguns anos ele vai ter 20. Qual foi o primeiro homem ou a primeira mulher que ele teve e que foi criado o amor incondicional? É o pai e a mãe, Pai e mãe. né? Então, quando ele arrumar as menininhas, quem que ele vai ter de referência? A mãe. A mãe. Seja ela boa, seja ela ruim. Não é Uhum. assim? Sim. Ah, não, ó, ixi, a minha mãe foi o ó do Borogodó. Eu não quero essa menina não, que parece muito com a minha mãe. Ah, não, eu quero ela sair. Bicho, essa aqui é fera. Porque essa aqui, nossa, vai me ajudar um monte, vai ser uma pessoa legal. Ela lembra muito a minha mãe. E não porque vai ser mãe dele. Não, porque o amor verdadeiro nós estamos falando, né? A mesma coisa os meninos, né? As meninas com relação ao pai. Então, e é disso que nós estamos falando. O quanto o pai e a mãe estão vendo o seu filho ou a sua filha. Né? O quanto o pai e uma mãe abraça o seu filho ou a sua filha. Eu não estou falando de... Conhece, né? É uma questão de conhecer. Isso, é a questão de Exato. conhecer. Quanto você conhece, né? De olhar, Exatamente. Isso. de saber, olha, não tá legal, né? Não tá legal, a sua voz não tá legal. É igual você falou, você escutava a voz da Ana, você sabia que estava Foi, acontecendo mas você alguma falava, coisa. o que aconteceu? Não, nada. O que aconteceu? Aí ela falava. Então é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa conversar. É. A gente precisa saber que você tem que estar pronto para ouvir, inclusive aquilo que você Aqui não quer. Exatamente. Exatamente. Inclusive, principalmente O aquele que que não não quer. quer. Porque mesmo você que tentando esconder, é aquilo ali que acontece, é aquilo ali que é o seu filho, A seu realidade é filho. aquilo lá. E a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa entender. O que Exato. eu posso fazer para melhorar nisso? E tem um detalhe aqui nessa conversa. Não perca tempo procurando o culpado. Exato. Não perca tempo. Porque o nosso filho não pode, nós não podemos nos dar o luxo de perder tempo diante de um contexto com nossos filhos. Então não interessa quem é culpado. E muitas vezes acredito que se a pessoa ficar procurando o culpado, foi você. Não, você não devia ter feito isso. Foi por conta daquele seu amigo. E esquece de olhar para dentro. O próprio filho, para dentro de casa, para a própria família, o próprio filho já vai começar. Opa, eu não sou o errado. Ele vai começar a ter uma autocrítica diferente e vai ser sempre. Aí, aonde eu acredito que vem a ansiedade, onde tudo que ele faz tá certo e a culpa nunca vai ser dele. Veja, é legal isso que você está falando, né? Me fez lembrar uma vez que eu fui lá na escola e aí me descreveram uma situação onde um bateu no outro. E aí eu perguntei assim, mas e daí você foi acudir quem? Eu fui lá pegar aquele que bateu e tal. Eu falei, mas você fez errado. Como fez errado? Você tinha que acudir aquele que apanhou. Aquele que bateu, ele deve ser ignorado, ele não merece sua atenção. Ele não é digno da sua atenção. Não agora. Então, veja, é óbvio que para um pai, para uma mãe, um filho que se comporta, tira as melhores notas, ele é quietinho, ele não dá trabalho, ele não bebe, ele não fuma, ele não se envolve em enrosco, nem nada. Nossa, minha filha é maravilhosa, não me dá trabalho. Águas paradas são águas profundas. Quem é teu filho? Será que realmente você não faz falta? E você não precisa se preocupar, porque geralmente é assim, né? Nós nos preocupamos para aquele filho que faz barulho. Aquele filho que não faz barulho, a gente não se preocupa, ele Exatamente. passa batido. E na verdade, aquele que faz barulho, ele já sabe, já aprendeu a se defender. Ele já sabe que fazendo barulho alguém vai vir socorrê-lo. Entende? Aquele que é indisciplinado, a gente já sabe que tem alguma coisa de errado, você vai procurar quando você pensa que não, tem alguma coisa que incomoda ele. Agora, aquele silencioso, aquele quietinho, é aquele que se mutila. É aquele que tem ideação suicida. É aquele que pensa com cadarço tirar a vida, com um cinto na batente de uma porta. Então, assim, são situações que a gente, assim, nossa, está sendo dramático. Não, estou sendo realista. É muito necessário isso, porque nós estamos lidando com uma geração que ela é vulnerável emocionalmente. Eles são vulneráveis.
Então, nós precisamos, e aqui não interessa quem é culpado ou quem deixa de culpar, porque nós não estamos em busca disso, nós estamos em busca de alertar as famílias para que possam resgatar esses jovens e que a gente possa dar uma condição miseravelmente melhor, emocionalmente, de comportamento, de sentimento, né? Que eles possam ser autônomos, não ser dependente do, você foi bem, você foi legal. Porque às vezes se todo mundo dá o silêncio, fala, poxa vida, e agora? Será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Ele não consegue ter autocrítica, Uhum. entende? Então, é muito importante isso. Então, hoje nós estamos aqui justamente por esse viés, porque a gente percebe um número gigantesco de adolescentes que buscam, às vezes, só por uma atenção, por um abraço. E você tocou num assunto, numa parte aí muito delicada. A automutilação, que eu não achava que era tão comum assim, tão frequente, certo? Até porque, pelo menos até o momento, eu não vi algumas vezes algumas pessoas próximas, né, com um cortezinho aqui, outro aqui, inclusive uma pessoa que trabalhava comigo na usina, depois de adulto também, né? É, em que momento um adolescente ele começa a se automutilar? Veja, é muito difícil responder essa pergunta. Por quê? Porque eu não sei até onde você suporta, entende? Então, assim, eu não consigo ter um parâmetro para todo mundo, porque pessoas diferentes têm estruturas diferentes, né? Não estou falando só de estrutura física, estou falando de estrutura psíquica mesmo. Principalmente emocional, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa. É justamente por essa razão que é tão difícil, né? Porque a gente não tem um parâmetro de que, tipo assim, ó, a pessoa está fazendo tal coisa, é porque é isso. Não, não tem. Porque eu não sei quanto tempo você toleraria o alto nível de estresse, alto nível de decepções, etc, Exato. etc. E é justamente por isso que eu perguntei em que momento. Por quê? Porque não tem como eu saber que momento que vai acontecer na minha vida. Eu perguntei isso para também alertar os pais Sim. que não existe uma hora específica para isso. Não existe um momento aonde, não, isso é frescura, deixa para lá. Na hora que vê já está acontecendo. Então não existe um momento certo para isso. A gente A diz que atenção tem que estar ali. a gente diz que a hora é toda hora. Exato. Por que toda hora? Porque se você vê teu filho cabisbaixo, eu preciso saber por quê. Até porque se for uma posição minha, uma postura minha, eu preciso chegar para ele, mas por que que é? Não, vem cá, você não entendeu o que o pai disse. Vem cá, que eu vou te explicar. Eu não estou passando a mão na cabeça do meu filho. Eu estou dando a ele ferramentas de compreensão, fazendo ele trabalhar o cognitivismo dele, para que ele possa entender que o meu não está ligado a tal comportamento. Porque ele pode não entender e achar que eu sou autoritário, por exemplo. E não, ele não tem obrigação de saber tudo, as razões pelas quais eu tomei as decisões na vida dele. E é por isso que é tão importante explicar, para que ele tome clareza e consciência das regras, dos limites. Porque senão fica tudo muito mecânico, né? Uhum. E aí ele não vê razão em nada. Ele só vê, faz, sim, não, obedece. Não, não é assim. Isso não é amor, né? Não. Amor é você, você pediu isso aqui, só que eu não consigo, né? Minha grana tá curta. Então, assim, a gente pode negociar. O que que você acha? Vamos conversar, filho? Né? Nossa, mas tua grana minha grana tá curta. Qual que é o problema de eu dizer pro meu filho que eu também erro? Né? Qual que é o problema de eu dizer pro meu filho que eu não sei, ou que eu não tenho tanta força para falar sobre tal assunto? Né? Ele precisa saber que eu também sou limitado, porque Superman, Batman e Mulher Maravilha é ficção. Só nos quadrinhos mesmo. Exatamente. Então, e é isso muitas vezes que nós, pais, nos colocamos diante de uma muralha. A gente quer ser o mais perfeito possível para eles, Isso. né? Pelo menos ter a aparência de perfeição, É. né? E Se- aí, quando na verdade o que os nossos adolescentes querem é lidar com um humano igual eu sou humano. Então, se eu tenho erro, meu pai e minha mãe também têm. Ok, então vamos conversar. Tem a impressão que dá assim. Às vezes você começa a perguntar, mas eles são muito perfeitos. Eu que não tô lá.
nessa linha, entendeu? É assim que eles vão se sentindo. É. E aí tem pai que pode até falar assim, ah, mas eu busco e não tenho esse retorno. Ah, meu caro, quando você está ensinando, qual é o retorno que você tem? Nenhum, né? Então você tem que continuar tentando. Por que que a gente anda hoje? Porque nós somos bípedes. Por que nós andamos? Porque nós caímos várias vezes, Uhum. né? Você rasteja o bumbum, você engatinha, aí você começa catando nas coisas, de repente você tropeça, cai, aí você vai, levanta de novo. Tem criança que tem medo, mas ela não deixa de tentar, escorada nas coisas. Anda por experiência. Exatamente. E faz parte do processo desenvolvimental. Então, nós precisamos, e aí o que está acontecendo hoje, no meu ponto de vista? Nós estamos deixando de ser modelos. E aí o modelo que eu sou é aquele modelo que eu não vou ter orgulho de ver o meu filho ser. É igual você falou. Você sentiria orgulho se o teu filho te imitasse? Entendeu? Deixou de ser realmente o modelo. Deixou de ter aquela. De ser aquele incentivo pro filho, né? Tá deixado ao Exatamente. Léo. Né? Quantas pessoas falam assim, nossa, eu via meu pai trabalhar na roça, nossa, eu fui lá, porque eu via meu pai suando lá na roça. Eu ajudava meu pai com algodão, eu ajudava com meu pai com não sei o quê, eu ajudava. Então, assim, teve aquela pessoa como referência. Uhum. Foi um sofrimento? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que aprenderam muito com aquilo, outros vão dizer que aprenderam com serem mais responsáveis. Vai depender de como aquilo está sendo ensinado, né? Exatamente. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, quando eu trabalhava na roça, eu colocava minha filha debaixo do pé de café lá, enquanto eu colhia o café, para ela não ficar no sol. Uma coisa simples, Sim. mas é zelosa, É. não é? O Robson e Lu, qual que também acho que não existe momento para isso. Para os pais ficarem alerta. Você falou, tá batendo o pezinho, você falou que tá cabisbaixo. Em que ponto que isso gera um alerta nos pais, professores, psicólogos, aonde que tem que ter aquela tensãozinha ali? Que momento, mais ou menos? Ó, geralmente a gente começa a perceber que o adolescente, o semblante dele já muda, né? Ele já fica meio que apagado, um semblante mais rebaixado, e você começa a ver que ele já anda com o ombro caído, e aí você começa a ver que ele já não dá importância para as coisas do dia a dia dele. E se você bater um papo, você vai ver que ele está totalmente desmotivado, ou seja, ele não vê sentido para nada na vida dele. E se, dependendo do grau da conversa, você fala assim, mas para mim nem tem sentido essas coisas na minha vida, eu nem sei por que eu estou vivo. Tem uns que ainda deixam escapar isso, né? Que a gente chama de o ato falho, que é quando deixa escapar alguma coisa que eles não gostariam que deixasse. Então, às vezes acontece por esse viés. A gente já tem que acender a luzinha de alerta. Mas assim, ó, penso eu que a melhor maneira ainda é os pais literalmente exercerem a função paterna e materna. É estar do lado, é acompanhar, não é? Às vezes o adolescente ele não quer a presença do pai e da mãe, sei lá, em alguns momentos, em alguns lugares. Mas estar presente também é dizer, olha, eu te amo, eu estou aqui, não é para te, te colocar numa condição Não é, não vexatória. é sempre em corpo presente ali, presença Isso, real ali, né? exatamente. Mas para que ele saiba que qualquer ocorrência, ele sabe onde vai correr, porque ele sabe onde que o pai e a mãe vai estar, Uhum. né? Caso contrário, acontece e a gente não vê, e aí acontece aquelas frases, mas gente, eu nunca podia imaginar, ele vai muito bem na escola e faz não sei o quê, e faz não sei o quê, né? Então, assim, é, é muito imprevisível. Então, nós temos que ter o zelo e a preocupação de acompanhar mesmo, vivenciar, na verdade, não é nem acompanhar, é vivenciar a paternidade e a maternidade. Toda hora é hora, né? Que nem você Toda falou. hora é hora, A partir do toda hora é momento hora. que você. E assim, João, o que acontece muito. Eles não têm limite, eles podem tudo, entendeu? Uhum. E esse poder tudo, acho que a gente já falou sobre isso, causa uma insegurança, uma instabilidade neles. Porque assim, imagina você não ter
não ter uma linha para seguir. É isso que muitas vezes acontece, né? Eles se sentem inseguros. Às vezes a gente chama atenção e aquela ali foi a única vez que alguém chamou atenção. Olha, isso você não pode fazer por conta de tal coisa. É você corrigir, mas com muito amor. Olha, isso você não pode fazer, mas por causa disso pode acontecer aquilo assim. Porque depois, a hora que cresce, João, vai para o mercado de trabalho, o que que vai acontecer se você não tiver limites? Não vai Começa a ter existir. dificuldade de lidar com frustrações, Frustrações, assim, com Hierarquia mesmo, não dá conta. não consegue receber, não sei se é dessa maneira que fala, mas não consegue receber ordens, Sim, isso né? mesmo. Aí começa a aparecer frustrações, aí começa a desanimar, aí começa. Então, quer dizer, tem 18 anos, 17 anos, mora comigo, sou eu que mando. As minhas regras. Você vai chegar tal Uhum. hora, você vai fazer tal coisa. Porque eles precisam disso. Eles precisam. Isso é segurança, eles se sentem seguros. É uma maneira de você, da gente informar os filhos, formar, perdão, os filhos da maneira correta. Dá ali uma responsabilidade para fazer e ser cobrado se não for feito da maneira que foi pedida ali, que foi combinada, conversada entre eles. Porque, que nem você falou, quando chega no mercado de trabalho, a vida não vai pegar leve, cara. Sim. A vida não vai passar a mão igual o pai e a mãe passa a mão devagar aí. Calma, meu filho, não é assim. A vida É, ela vai apertar ali, ela vai ter o embate mesmo, né? sim. E aí é assim, né? Tem outro detalhe. Se o pai e a mãe não fizerem isso com muito amor, que é a primeira sociedade que a gente conhece, é a nossa família. Uhum, Para depois a gente ir para a sociedade macro, né? A gente fica na micro para depois ir para a sociedade macro. O que que acontece também, né? É, eu fico numa condição onde nada me segura, nada me comporta. E daí eu faço as minhas regras. Eu faço se não há, uhum, né? E aí nós, quanto pais, nós precisamos mostrar que, olha, a regra ela existe para ser cumprida. E aí você precisa entender que a sociedade ela vive numa relação de causa e efeito. Então, se você está hoje aqui, se você vai numa lanchonete, você senta, você come e você não paga, você tem uma consequência por isso, sim. não é? Então eu tenho que pagar porque eu comi, né? Relação de causa e efeito, então eu estou lá. Então assim, e você chegar cedo, chegar no horário em casa conforme o nosso combinado, gera uma personalidade íntegra de responsabilidade e fortalece a nossa relação entre pai e filho. Não é? Uhum, Então, é disso que a gente precisa falar. É essa percepção que nós pais precisamos ter. Porque antes, mesmo com toda a simplicidade, né, os nossos pais, com pouco saber, ainda faziam. Do jeito deles, mas uhum. faziam. Não é? Hoje nós não estamos conseguindo fazer. Hoje nós estamos com essa dificuldade. E na simplicidade que a gente tinha antes, que os nossos pais tinham, surtiu efeito, Exatamente. certo? Exatamente. É, na verdade, eu falo com a minha filha assim. O meu pai, ele só olhava. Hum, Para mim, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu já sabia que eu, que eu fiz alguma cagadinha ali, que alguma coisa deu errado, sim, né? Meu pai só olhava, ou ele só fazia assim, Aí eu já sabia. Então, assim, exatamente. e eu respeitava bastante essa questão de horário. Eu respeitava bastante o que meu pai falava, o que minha mãe falava. Falta tal hora em casa. Então, e essa parte da galerinha aí tá meio, não sei nem como falar, meio perdido. Não é perdido, né? É um pouco de falta de espiritualidade, Robson. Se a gente for parar para pensar,
não vai abarcar só a espiritualidade, né? Nós temos adolescentes que não têm perspectiva, não têm projeto, não têm propósito, né? Tá no terceiro ano do ensino médio, não sabe o que quer fazer da vida ainda. Não sabe o que quer estudar, não sabe o que gostaria, não sabe o que gostaria de experimentar. Então, assim, não é só espiritual, né? Também tem a questão do seu mesmo, de formação mesmo, né? De crescimento pessoal. Que dirá, que Eles não dirá, têm ali um sentido para a vida. Não tem perspectiva. não são todos, mas a grande maioria você pode conversar e você sente uma dificuldade. Ah, eu não sei ainda, não pensei nisso, né? Então, assim, tá perdido na velocidade 5 do mundo, entendeu? Uhum. Então, e aí não tem ninguém que pegue pela mão e fala, vem por aqui, ó, é por aqui, né? Outro dia eu perguntei, vocês já fizeram aqueles testes que tem gratuito de teste vocacional? Tem gratuito na internet. Tem. Faz lá para ter uma ideia só, né? Não banalizando o teste de maneira nenhuma, que é muito importante, mas só para você ter uma ideia e depois, né? Você Uma direção, né? pelo menos ter um Exato, para ter uma norte, né? base ali, e isso. Isso. Ah, eu não sei nem o que que é isso. Como é que faz isso? Então, Eles não sabem nem assim, o que que é humanas, o que que é exato, o que que é. Aquela exatamente. história que a gente começou a conversar. Hoje, com o celular, eles são informados, mas eles não têm conhecimento. Tem Não muitos que tem. falam assim, ah, eu quero fazer medicina veterinária. Aí, a hora que você começa a pontuar, olha, você vai estudar isso, vai estudar aquilo, daí você pode ir para pequeno porte, médio porte, grande. Mas o que que é isso? Não, eu não queria, não sei do que você está Falando falando. porque é bonito, que É, acha que tá na interessante. moda, né? Que tá na moda. Então, assim, mesmo eles tendo ali as redes sociais e todo o universo da internet, eles não se preocupam com aquilo que eles querem. Eles se preocupam com outras coisas. O Sim. que que eu vou pesquisar? Ah, eu quero ser médica, então o que que eu vou estudar? Qual é a nota de corte? O que que eu preciso me dedicar? Não, eles estão. É que na verdade eles só pensam lá na frente, nossa, vou ser médico, E vou assim, fazer não, medicina, eles mas não pensam sabe a muito. dificuldade de cada um, Porque o eles pensam processo. muito, quero ser Processo. rico. Então, dinheiro não dá em árvore. Eu falo Hum. daqui. Dinheiro não dá em árvore. Eu falo isso. Vocês estão achando que dinheiro dá em árvore? Eu vou lá, vou pegar 3 notas de R$ 100. Não, não é assim. Você precisa trabalhar. Aí, quando você precisa trabalhar, você precisa ter uma formação, porque o mercado de trabalho ele é disputado. Você está entendendo como é? Eles têm aquele pensamento assim, eu quero ser rico, eu vou fazer tal coisa, vou ser veterinário, porque veterinário ganha bastante dinheiro, mas não sabe o quanto trabalha. Não tem essa informação que nem eu acabei de falar do processo até você ganhar dinheiro, Sim. né? E muitos não querem, muitos param pelo meio do caminho porque não se vê dando conta Porque não de realmente vivenciar começou a conhecer o processo ali. isso. Eu falo, nossa, não sabia que era assim. Muitos deles Exatamente. perguntam assim, professora, qual é a profissão que está em alta hoje? Em É, alta tecnologia da informação, mas tem várias coisas que você Nossa. pode operar ali. é só uma janelinha. Só tô te dando assim, entra por ali que você vai. Ah, mas o que que eu posso fazer então? O que que você é bom? O que que você O gosta? que você gosta? Porque sim, tem que ter a junção. Dinheiro e felicidade. Exato, é o que a gente fala aqui em casa. Não adianta você. Ah, é muito bonito você, que nem a Natália fala muito isso. É muito bonito você trabalhar com o que gosta. É muito bonito. Só que só esse amor pela Sustentar. profissão não vai te pagar. Não vai pagar totalmente suas contas. Sim. Ah, é bonito ser um exemplo, tá? É bonito ser médico veterinário? É muito top. Vai te dar renda para você pagar suas contas, pagar o que você quer, o que você tá, a sua família. Eles estão perdidão nisso aí. Isso eu sei porque é massa. As pessoas chegam em mim e falam assim: ah, você trabalha com marketing digital? Trabalho. Nossa, que legal, fica no Instagram o dia inteiro. Eu falei, não, cara, não é assim. Ah, mas você tá ali, você tem o podcast, você tá ganhando dinheiro. Não, não é assim. Ah, mas então, comprou um microfone legal. Nossa, isso dá dinheiro mesmo, né? Porque um microfone desse é caro. Não, cara, não é simplesmente isso. É bonito, eu amo isso aqui, mas tá me rendendo? Vai me render? Tá me bancando? Tá pagando pelo menos meu custo? Quantos anos você sonha? Você sempre sonhou? E quantos anos você demorou para chegar Exato. aqui? Então, é isso que falta, esse pé no chão deles. Sim. E muitas vezes, voltando mais pro foco do assunto, muitas vezes esse pé no chão é os pais que põem. Sim. Porque vem de casa.
A escola vai preparar intelectualmente para, né, para alguma coisa, vai te mostrar ali os conteúdos. Mas educar, formar para a vida é os pais, É é em legal, casa. é legal você falar isso, né? E não ter sido eu falar isso. Porque o psicólogo falando é uma coisa, agora você falando, você como pai falando é outra, né? Então, assim, é muito legal você ter usado essa expressão de que a escola, ela tem a função de escolarizar, né? Isso, De exatamente. formar academicamente, né? Conteúdo científico. E a família educar, dar Uhum, disciplina, respeito, amor, carinho, afeto, né? E isso está bem confuso nesses últimos tempos, né? tá. E aí tem professora sendo mãe, mãe sendo professora, e aí vira um E aquele salseiro. rolo, Isso, e mãe brigando com o professor porque o isso, filho não deixou o filho entrar, não tá tendo respeito com o professor, tá meio não, tá bem desorganizado. bagunçado esse trem. Exatamente. Então, é essa questão. É uma, o que eu posso dizer, né? É um chamamento para um sinal de alerta, né? Para nós pais podermos falar, olha, puxa vida, será que meus filhos estão nesse viés também? Esse sinal de alerta é muito importante porque com a velocidade que está acontecendo as coisas, que a vida está passando, né, né, tanto correria nossa, correria dos filhos, tá faltando a gente parar e olhar para dentro da família, olhar para os filhos, né, ter a percepção do que o filho está se tornando, do que o caminho que ele está seguindo, do que ele quer ser, do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Tá faltando pôr esse pé no chão, ter esse respiro, Sim. porque a velocidade do mundo exige. A E não press... precisa ser nas grandes coisas, né? Não Não, precisa. acontece isso nas pequenas coisas, É. naqueles detalhezinhos ali. E esse ajuste não precisa ser em coisas grandiosas, né? Eu costumo dizer assim, ó, quantas famílias hoje conseguem sentar-se à mesa para jantar? Ah, bem pouco. Né? Mas a minha filha precisa de um modelo de como mastigar, como cortar carne, como, né, organizar o prato, como juntar com o garfinho e com a Uhum, faca. Ela vai aprender isso com quem? em casa. Então, se tiver, né? Se não Se tiver, tiver, ela vai sentar no sofá com a perninha de índio, sujar, derramar suco no braço do sofá, assistindo televisão comer de e qualquer comendo de jeito. qualquer jeito. Então, veja, é disso que a gente fala, né? O quanto nós estamos sendo. Ah, mas você está retrógrado. Mas, cara, não é ser retrógrado, é ser realista. Nossos filhos precisam ter esse tipo de aprendizado. Tem que ter a base ali. É a base. É Tem que ter isso a aí. base. Muita gente fala, né? Essa palavra bonita, minha família é minha base. Sim, O quão solidificada é essa base? O quanto exatamente. você está aproveitando essa base? Quanto você está doando essa base para o seu filho? Né? Exatamente. Às vezes eu me pergunto onde nós nos perdemos. Onde? Onde nós nos perdemos. Onde, exatamente. Exatamente. Onde que a gente parou? Aonde que a gente se perdeu? Que o mundo está nessa velocidade, está passando tudo por cima ali, meio atropelando. E a gente esqueceu de olhar para dentro, de pegar ali. Eu uso muito o exemplo meu, né, com a minha filha, eu falo bastante isso. Minha filha chega, eu quero saber como que foi a aula, o que que ela mais gostou de ter aprendido hoje, o que que ela comeu, né? Qual que foi? E aí, filho, o que que teve eu brinco desse jeito, o que que teve de almoço hoje na escola, filho? Ah, hoje teve arroz com molinho, não sei o quê. Daí gostou? Ah, tava gostoso, né? Eu comi uma vez, tal, tal, tal. E o que que você aprendeu? Saber dessas coisas. Uhum. Ela se sente bem falando disso. Eu já dou uma zoada, porque eu sou bastante brincalhão, eu brinco com ela, a gente já dá risada, a gente conversa bastante sobre isso. E muita gente, eu vejo, amigos meus que são pais, que não fazem isso, não conversam com o filho desse Luciano, jeito. uma outra questão que você está falando, que acho que a gente também já tinha conversado. É, os pais, por exemplo, os pais têm filhos, tá bom. Você pode ter se separado da mãe da sua filha, mas o seu filho você não separa. Não, não existe Porque aí o ex-filho. que que acontece? Tá perdendo isso aí também. Não é porque separou, né, o casal que o filho, ele não tem culpa de nada. Sim. E aí tá se perdendo aí também, porque daí,
Uhum. Começa uma briga, e não sei o quê, e esquece daquilo, que é amar aquele ser ali que você desejou tanto, amar. E quem quer arruma sempre um tempo. Eu acho muito lindo o que a Natália faz todos os dias, que às vezes eu quero buscar o Cais na escola para ela ficar mais tempo descansando na hora do almoço. Deixa que eu busco ele. Ela não, é o único tempo que eu tenho para conversar com meu filho na hora do almoço. Então eu vou buscar. Mas é isso. Por conta de horário, né? Ele sai meio-dia e meio e ela volta para trabalhar meio-dia e meio. Meio-dia e 40. Então é o tempo que ela vai buscar o Cais. Você é o tempo que eu tenho para conversar com ele, senão eu vou ver ele só no final do dia. Então, que pai e mãe que faz isso hoje? Que se, assim, que faz por prazer, por querer estar perto do filho. Eu falo assim, não, não, eu tenho que ir lá buscar o moleque na hora dessa. Não dá nem tempo de almoçar direito. Infelizmente, a gente não consegue almoçar com as crianças por conta de horário. Mas é muito lindo isso que ela faz. Ela quer participar de tudo do Caio. Ela quer participar, ela quer saber como que foi. É uma conversa entre mãe e filho que tem ali, dura 2, 3 minutos da escola aqui, mas é o tempo que ela tem. Mas a qualidade, né, João? Exato, é o tempo que ela tem de qualidade para Você não conversar com precisa, ele. você não precisa passar 6 horas conversando sem parar. Não, Pode ser um tempo pequeno, mas que esse tempo tenha qualidade. é isso que eu Que acho. seja um diálogo correto, que seja com amor, que seja da forma que uma mãe e um É, pai têm que amar. exatamente. E outra, esses 5 minutos, acredito que a Natália tem, digamos assim, para buscar o Caio e voltar, é o tempo necessário que tem para carregar um pouco a bateria dela com o filho. Que isso nutre o processo de crescimento do Caio. Acredito que muito bem. Então, esse tempinho de qualidade que falta para a família aí, que muita gente não está dando importância. Esses minutinhos que a Helena chega e eu converso com ela, que eu brinco com ela, que eu converso com ela sobre a escola, ou até mesmo que eu vou buscar os 10 minutinhos que eu fico, é muito válido, porque eu consigo enxergar o que minha filha está empolgada em falar, o que ela não está. E eles crescem muito rápido, né? Muito. Precisa É o que eu falei, a Sim, velocidade sim. está muito, muito aquém do que a gente imaginava. É. Vocês estão falando aí, eu estou viajando aqui. A gente não mistura, né? Ciência com religião. Porém, no entanto, todavia, a gente precisa dizer que amor verdadeiro, né? Nós estamos falando de amor verdadeiro. Amor verdadeiro é isso, né? Você se doar para o outro, mesmo sabendo que você pode sofrer uma consequência lá, mas você não está preocupado com isso, mas você está se doando porque você ama aquele sujeito, aquela pessoa, né? E isso é uma dádiva. Aprender a amar verdadeiramente é uma dádiva. Então, a Bíblia fala sobre isso, né? Uhum. Que amor verdadeiro é isso, é quando você se doa ao outro sem se preocupar se você vai estar ou não em risco. Então, quando você fala da sua esposa que ela abre mão no momento dela, talvez de almoçar, por exemplo, Uhum. para estar com o filho, é desse amor que nós estamos falando, né? Sim. É desse amor que nós estamos falando. É um amor que não está focado naquilo, E realmente né? E é um amor que assim, ele é capaz de transpor qualquer barreira. Eu transcende qualquer vivo coisa. isso, eu Qualquer vivo coisa. isso. Eu vivo o amor que a Ana tem pelo filho dela pra mim, e pronto. E não pense que eu não falo eu falo para todos os meus alunos, falo muito da minha vida, né? Muito. E aí eu falo assim, olha, obedeçam aos vossos pais. Obedeçam. Por quê? Gosto de falar isso, João. Não sei se eu consigo falar tudo, mas eu gosto. Eu falo assim, a única vez que a Ana não me desobedeceu, Deus que Deus. A única vez que a Ana me desobedeceu. Eu falo isso para os meus alunos. Porque não adianta nada. Ai, tudo bem. Não, ela me desobedeceu. Ela fez uma coisa que eu não tinha deixado. Porque o meu coração de mãe tinha negado. A gente tem isso, né, Nara? Coração de mãe fala alto. Eu falo muito isso para eles. Foi a única vez. E ela pagou com a vida dela. Eu sofro, lógico que eu sofro. Mas a minha filha sofreu muito com essa desobediência. No entanto, que toda hora que eu entrava na UTI, ela dizia assim: a senhora já me perdoou? E eu faço questão de falar isso para eles. Porque pai e mãe é amor, a gente ama. Ama o torto, o errado, o bonito, o feio. É amor. E isso não vai acabar aqui. Eu sou prova disso. Eu sobrevivo do amor que eu sinto pela minha filha.
faço questão de falar isso para eles. Respeitem, obedeçam, porque essa é a história da minha vida. Pois é. Eu acho legal, né? Porque assim, ó, tem adolescente que vai falar assim, poxa, mas eles pedem umas coisas absurdas, né? E eu acho legal porque assim, não tem outra prerrogativa. Obediência é a base de segurança para todo mundo. Não é só para os nossos filhos, para nós também, Sim, sim. né? E aí, eu também digo que não nessa intensidade, porque eu não tenho essa vivência, mas eu digo assim, né? Faça, obedeça, né? Ainda que você como pai erre, eu falo para o pai, né? Eu falo assim, faça, se dedique, se doe. Não fica preocupado se você tem ou não condição de educar teu filho no sentido de conhecimento. Se você não tem, diga que não tem. Vai aprender junto, ele vai. É sinônimo de humildade, de transparência, veracidade, uma relação transparente. E mesmo que você erre, porque todos nós erramos, somos Sim, passíveis de sim, 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 erro e de sim. acerto, o mais importante, na verdade, é você amar. Né? O mais importante é você amar. Porque a partir do momento que o amor está ali, cara, você vai recomeçar quantas vezes for necessário. Você vai se levantar quantas vezes for necessário, né? Eu lembro muito do Karate Kid, quando o seu Chan diz para ele assim, olha, a vida vai te derrubar várias vezes, mas quem decide se vai ficar deitado ou não é você. Uhum. Então eu também falo isso para os adolescentes, né? Então a gente precisa ter essa perspectiva. Nós precisamos acreditar nos nossos jovens. Eles têm potencial para isso, mas tudo está dependendo da base. Quem é a base? Nós somos a base, né? Então a gente tem essa perspectiva e a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre isso, né? É assunto que daria para mais de metro, que nem diz o. E olha que nós nem seguimos direito o nosso cronograma aqui, né, cara? Exatamente. Então a gente fica muito feliz e agradecido pela oportunidade e a gente espera que possa chegar onde precisa chegar. Com certeza nós vamos fazer o possível para chegar aonde quer chegar. E já deixamos aberto para mais vezes, para a gente tocar nesse assunto, para a gente conversar sobre isso, porque realmente é um assunto muito importante, é um assunto que é de interesse geral, né? Porque envolve filhos, envolve o futuro né? Da nossa sociedade. E não é uma coisa simples de se falar, não é uma coisa simples de se expor, porque é uma dificuldade, é uma particularidade de cada adolescente essa situação, esse momento. Então, temos que falar muito sobre isso, sim. E eu agradeço pelo tempo de vocês, Nós que agradecemos. tá? Atrasamos bastante aqui, porque não gosto de conversar mesmo, eu gosto de falar demais, ainda mais sobre o assunto que se envolve filhos. Eu fico muito, muito preocupado com isso, por questão, não questão interna aqui, tanto da Natália quanto a minha, mas a questão do mundo, né? Aqui a gente prepara na família, né? Quando for para fora, no mercado de trabalho, que já é um pouco mais complicado, com o que ela vai se deparar e com o que o Caio também vai se deparar, né? Mas muito obrigado, parabéns pela propriedade do assunto. Me desculpa alguma coisa, Imagina, nós que mas agradecemos e pedimos desculpa. foi muito E só com a top. minha vivência, né? Só com o que eu vivo, quem eu sou. Quer contribuição melhor que isso? Assim, não vou nem falar nada, só vou de codinho. Mas fala, não tem jeito. Não tem jeito, e a sua contribuição é primordial. E assim, João, as pessoas têm que entender, os filhos são dádivas de Deus. É presente. Sim. Deus deu e deu para você orientar, cuidar, e um dia nós seremos cobrados disso. Uhum. Na questão espiritual, nós seremos, né? Porque não somos, ninguém é de ninguém, não, mas eu sou responsável pela Ana. Eu fui responsável por ela, né? O laço não quebrou, existe Não. ainda. Mas assim, a responsabilidade, o maior presente da vida da gente são os filhos. Sim, sim. Então, a gente precisa entender isso. Ah, mas é cheio disso, daquilo. Ame e oriente. Exatamente. Não tem pra onde correr. É isso. Muito obrigado mais uma vez. João, Valeu. Galera, aonde tá meu bem? Geral, mim.
Galera, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Assistam de novo esse episódio, reassistam, olhem com calma, analisem o que o Robson falou, o que a professora Luciana falou, porque realmente é uma situação delicada que a gente vive nos dias de hoje. Então vamos assistir com calma e olhar muito mais para dentro da sua família com um olhar de amor. Não só olhar por olhar, ter essa vivência e realmente fazer o que o Robson bateu na tecla aqui, formar os filhos, não só informar. Muito obrigado, tá? O Instagram dele está aqui embaixo, podem seguir lá. Dúvidas, eles estão à disposição também. Vou jogar essa bomba em vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!